Oi, gente, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo no canal. Gente, semana passada não teve vídeo e eu vou explicar aqui o porquê. Acho que quem me acompanha no Instagram, né, já mais ou menos sabe o que aconteceu, mas eu vou falar aqui pra vocês. Esse vídeo vai ser um relato de parto, mas eu vou falar mais algumas coisinhas de como tá sendo aqui em casa. O Danilo ainda está em casa até a próxima semana, eu acho, e está de licença, né? Hoje eu quero fazer também um bolinho, aqueles bolinhos meio que de chuva, sabe? Então eu vou ficar aqui com vocês, vlogando com vocês e contando o meu relato de parto, que sinceramente é super simples, bem mais simples do que o outro. Até porque eu estava mais preparada, né? O segundo parto a gente tá mais preparada. E é isso, vem comigo que eu vou contar pra vocês a loucura que aconteceu semana passada comigo. E, gente, no meio dessa loucura toda que tá acontecendo aqui em casa, chegou uns recebidinhos pagos da Shein. Não vou fazer detalhado não, mas eu sei que vocês gostam de ver. Comprei umas meia calça pra Hailey, que vem tudo na mesma pack, sabe? Eu achei bom. E comprei 3 conjuntinhos, gente. Olha que coisa mais fofa, sério. Olha isso. De manguinha meio que comprida. Comprei mais meia pra Hailey, essas maiorzinhas. Olha isso. Que fofinho. Comprei um pouquinho grande ainda, mas é pra usar bastante, né? Porque senão perde muito rápido. Olha só. Gente, minha cara, né? É isso. Ah, já vou indicar também no meio dessa loucura, gente, esse livro. Tirem print. É muito, muito bom pra educação de filhos. Obviamente é baseado no cristianismo, né? É da editora Fiel. Ele é muito bom, então assim, você que é mãe e quer educar os seus filhos à base bíblica, esse é o livro. É muito, muito bom. Mas vambora, que eu vou voltar pro foco desse vídeo, que é falar sobre o meu relato de parto, gente. Gente, então vou ir fazendo o meu bolinho e ir falando com vocês. Coloquei vocês aqui improvisada na janela. O Danilo saiu pra resolver algumas coisas na rua. Hailey está dormindo e Amber está aqui no carrinho. Tá quietinha, mas vamos lá. Começando que minha DPP, então assim, o dia que era pra eu parir era dia 3, né? Que eu já tinha falado pra vocês aqui, no dia do meu aniversário de casamento. Só que no dia 25 de madrugada, começando na parte da madrugada, eu comecei com 4 horas da manhã, eu comecei com uma cólica no pé da barriga. Mas assim, uma cólica que não tava... Eita, peraí. Pronto, voltei no meu sling. E é isso, então. No dia 25, com a cólicazinha no pé da barriga. Só que era uma cólica, não era forte. Então, assim, eu não me alarmei. Por quê? Porque poderia ser qualquer coisa, gente. Eu tava com 39 semanas e um dia. No dia 24, eu tinha feito 39. E dia 25, 39 semanas e um dia. Então, eu nem me alarmei. Eu falei, ai, acordei o Danilo e falei, nossa, tô com uma dorzinha no pé da barriga. E fiquei assim, com essa dorzinha, até, acho que umas 11 horas da manhã. Com essa dorzinha que vinha, voltava, e nada demais. Andando normal, tomei meu café da manhã, tudo normal. Nessa, 11 horas da manhã... Antes era a Hailey, né, gente? Agora a gente tem outra integrante. Mas ela tá morrendo de sono.
Então ela só quer um aconchego pra dormir. Deixa eu tentar fazer ela dormir. Gente, vambora. Consegui fazer uma dormir. A Hailey acordou, tá aqui. E vambora, vamos tentar. E aí, enfim. 11 horas da manhã, eu acho que foi. Eu comecei a sentir dor. Contração com dor. E aí eu comecei a cronometrar essas contrações. E elas estavam assim de 3 em 3, de 2 em 2 minutos. Com média de 36, 30 segundos cada uma. E aí eu já não consegui almoçar. Mas eu ainda, eu tô aqui já mexendo, fazendo 1001 coisas, gente. Agora eu sou mãe de duas, fazendo 1001 coisas. Mas nessas contrações, eu baixei o aplicativo das contrações pra ir cronometrando. Só que aí, eu não estava acreditando, porque assim, quem lembra aqui o da Hailey, eu tenho relato de parto aqui da Hailey também. O da Hailey, gente, foram 36 horas de trabalho de parto. Então assim, eu super desacreditada. E já dou spoiler que foi rapidíssimo. Então assim, das 11 até 1 da tarde, eu fiquei nessa de cronometrando, não sei o que, não sei lá. Aí eu falei assim, eu deitei um pouco, não deu certo. Então eu falei, vou pro banho. Porque no banho, gente, eu vou relaxar. E eu falei pra Danilo, você vai ver, isso aí vai passar. Vou relaxar, vai passar, treinamento, ou assim, mesmo que for hoje o dia, vai demorar, vai ser lá pra noite, não sei o que, não sei o que lá. Vou aguentar o quanto eu puder aqui em casa, pra não correr pro hospital. Parece que tá bom. Vou aguentar até quando eu puder e não vou pro hospital rápido. E aí, nisso, a Hailey ia ficar com amigos nossos. Então, assim, nós já preparamos eles e falamos que alguma coisa estava acontecendo. Nisso, o nosso amigo ligou e falou, olha, tô trabalhando, não sei o quê. Quando vocês acham que vocês vão ir pro hospital? Aí eu falei, e eu no banho? Falei pro Danilo, isso era... Eu fiquei no banho entre a 1 e as 2 da tarde. Então, acho que umas 2 da tarde, eu falei... eu acho que eu aguento até umas 5 horas da tarde. Pode falar pra ele que até as 5 eu aguento em casa. Eu vou aguentar em casa. Ok. E aí, no banho, o Danilo já foi vendo que minhas contrações foi se intensificando. E, gente, não relaxei. Foi piorando o banho. Cada vez que eu ficava lá na água quente, piorava. Eu já não tava aguentando ficar com o pé no chão. Aí o Danilo olhou pra mim e falou assim, você não vai aguentar até as 5 da tarde. A gente vai pro hospital agora. E aí eu pensando, porque assim, eu não queria ir pro hospital com pouca dilatação, sabe? Porque a gente sabe todos os riscos, né? Que corre você chegar no hospital muito cedo, de violência obstétrica, enfim, até ser levado por uma cesárea sem necessidade. Enfim, aí eu vi que realmente, assim, ela começou a ficar de 2 em 2 minutos, 36 segundos cravados cada uma. E bastante dor, ficou bem dolorido. Então eu saí do banho, fiquei na bola. E aí a nossa amiga ia vir buscar a Hailey. Porque nisso tudo, gente, a gente ainda acabou que ficou sem carro. O nosso carro deu problema. Então assim, nesse caos todo que eu vou contar pra vocês nesse vídeo, de todas as coisas que aconteceram, mais o nosso carro simplesmente parou de funcionar. Mas assim, Deus sabe de todas as coisas, né? Enfim, todas as coisas que aconteceram, nós glorificamos a Deus, porque tinha que ter acontecido, e amém. Então, a nossa amiga ia vir buscar, só que a minha contração foi tão se intensificando que o Danilo falou, não, a gente vai deixar a Hailey aqui numa amiga que é mais perto e a outra vem e busca. E aí eu falei, tudo bem, vamos embora então. Nisso, eu e o Danilo íamos pro hospital de Uber. Eu mandei mensagem pra essa minha amiga que é aqui perto, amiga Thalita, te amo. Aí eu mandei, amiga, no que eu mandei amiga, ela já mandou assim, ó, vai acontecer, né? E ela tava grávida também, ela era 2 semanas antes de mim. Então assim, ela tava 2 semanas pra trás, é isso, né? Eu tava com 39 e ela tava com 37 semanas. Ela, tá na hora, né? Eu tô indo buscar ele e vou levar vocês pro hospital. Aí eu, ok.
foi uma conexão, assim. E aí eu já tava com as malas todas prontas, né? Tava tudo pronto, só calcei coloquei uma blusa, agasalhei a Hailey. As roupas da Hailey também já estavam prontas numa bolsa, então assim, facilitou demais. A gente só se arrumou mesmo e fomos pro hospital. Nisso, dentro do carro, de 2 em 2 minutos, tendo contração. E a minha amiga, cara, você já tá em trabalho assim, ativo, já vai acontecer. Respira, não sei o que. E do nada nós ficamos todos quietos dentro do carro, porque eu tava sentindo muita contração. Então, assim, acabou que foi um caminho meio todo mundo concentrado, porque todo mundo sabia o que tava acontecendo. E cheguei no hospital, gente, foi muito engraçado. A Hailey ficou com a minha amiga, né? Deu tudo certo. E cheguei no hospital, gente, pra entrar, eu acho que eu demorei, tipo, uns 2 minutos pra dar 10 passos. Porque eu não conseguia. Eu dava um passo, contração, 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 vinha, passava. Quando passava, andava 2 passos, contração, contração, contração. E aí cheguei no hospital, já dei entrada. É porque assim, no hospital você faz a triagem. Pra essa triagem, eles fazem a cardiotoco. Pra ver como o bebê tá e tudo. Então assim, eu fiz a triagem, a moça nem olhou em mim quase. Ela já chamou as enfermeiras e aí já mandou eu pra ala dos partos. O que aconteceu? Eu não fiz... Quando eu cheguei na ala dos partos, eu vi que eu não ia fazer o exame da cardiotoco. E eu fiquei meio assim, com muita dor. Mas assim, gente, o que tá acontecendo? Aí elas pegaram e fizeram ainda uma ultrassom assim, rapidinho, pra ver se o bebê tava bem, se tava mexendo. Ela perguntou pra mim se o bebê tava mexendo. E elas fizeram rapidinho e falou, Thaís, se troca. Amor, a sua irmã. E aí elas falaram, Thaís, se troca. E aí eu me troquei, coloquei um pijaminha mais confortável, coloquei na verdade uma camisola. E aí elas falaram pra mim, você já vai agora aqui pra sala de parto. Quando elas falaram pra mim que eu já ia pra sala de parto, porque, gente, a gente se baseia muito na experiência anterior que a gente teve. Da Hailey, eu cheguei no hospital, fiz todos os exames que tinha que fazer, fui pra ala de sentir dor, que eu chamo aquela ala de sentir dor. Então você fica lá naquela sala com várias outras mulheres, você tá tendo contração também e sentindo dor. E depois você desce pra sala de parto quando já tá com dilatação, tudo e tal. Nessa da ultrassom, ela já fez o toque em mim. Quando ela fez o toque, ela falou, mãe, você já está com 5 dedos de dilatação. E aí eu... Porque da Hailey eu cheguei com 1 dedo. E dela eu cheguei com 5. E aí ela falou, vamos que nós vamos pra sala de parto. Aí nisso o Danilo já entrou, porque nesse exame o Danilo não entrou. E aí o Danilo depois já entrou comigo e ficamos na sala de parto. Nessa sala de parto ficou. E aí as contrações, assim, gente, tudo isso que eu tô falando é com muita dor e contração, tá? Porque eu achei assim, vou fazer um vlog pro meu canal, vou mostrar como que começaram as dores, vou relatar até pra mim mesmo. Depois olhar, gente, eu não queria pegar no celular. E eu ainda falava assim pro Danilo, cara, muito guerreira as mulheres que fazem videozinho, que fazem takes. Porque, gente, eu queria só assim, acabar com aquela situação logo. E quem me conhece sabe que eu, logicamente, cheguei na sala já assim, gente, eu preciso de uma epidural. Gente, eu estava com uma dor já tava assim, numa dor. Na hora que eu cheguei na sala de parto, eu já estava com uma dor, mas uma dor tão intensa, que eu ficava assim, ó, eu quero epidural. Não, tudo bem, ótimo, maravilhoso, engraçado demais, mas eu quero epidural. E a equipe que veio me atender, primeiro veio uma enfermeira. Gente, que equipe maravilhosa. Equipe maravilhosa. Eles foram ótimos, sério. Eu me senti, literalmente, eu acho que assim, poucas pessoas podem falar isso de hospital público, mas eu me senti em um hospital particular. Assim que eu cheguei nessa sala de parto, a enfermeira chegou em mim e falou assim, ó, com uma folha, ela falou assim, tem alguma coisa que eu posso te atender que você tenha vontade de ter no seu parto? Eu fiquei olhando pra cara dela. Aí eu, não, durante, né, conforme as coisas forem acontecendo, eu vou falando o que eu acho legal, o que eu não acho legal. E ainda falei, eu só não queria parir deitada da minha filha, eu tive ela deitada e eu não quero deitada. Aí ela, tudo bem, então você pode ficar à vontade aqui na sala, você quer bola, você quer não sei o quê. Gente, eu me senti num hospital particular, simplesmente.
E eles foram maravilhosos em todos os momentos. Da Hailey, quem lembra que tinha, né, duas enfermeiras que foram um pouco rudes comigo. Nessa vez, todas as pessoas que passaram por nós, todas as pessoas que conversaram tanto comigo quanto com o Danilo, foram pessoas ótimas. E aí, gente, nessa minha pira de ficar em pé e não sabia onde ficava, eu simplesmente, ela me oferecia, as enfermeiras me ofereciam: ai, você quer uma bola? Ai, você quer ficar de pé? Você quer ficar sentada? Você quer... Gente, eu não sabia o que fazia. Eu falei pras minhas amigas que na verdade, eu não sei sentir dor. Eu me desesperei total, assim, eu tava completamente desesperada. Mas deu certo, né? No final das contas, sempre dá certo. Mas o Danilo ficou o tempo inteiro comigo também. Só que chegou em um momento do meu pico de desespero que eu falei: cara, eu preciso da epidural. Eu ficava pra enfermeira: eu quero epidural. Falava pro Danilo, o Danilo saiu de lá completamente assim, machucado. Porque ele falou pra mim: cara, você me bateu. Porque, gente, eu senti muita dor e eu cheguei a essa conclusão que eu não sei sentir dor. E simplesmente, assim, me desesperei total. Eu não sabia o que fazer, se eu arrancava meus cabelos, se eu segurava no Danilo, assim, ó, com todas as forças que eu tinha no mundo. E tinha a cama lá, né? Tinha também uma poltrona. Eu sentei na poltrona, eu levantava, eu agachava, eu levantava. Eu deitei uma hora porque eu tava muito cansada, depois eu levantei. E ela falando assim: você tá sentindo vontade de fazer força? E eu: ainda não. Mas aí eu não conseguia falar. Elas conversavam comigo, ela perguntava algumas coisas, o Danilo perguntava algumas coisas, e eu estava num estado tão desesperador de dor que eu não conseguia responder. E aí eu demorava pra responder. Quando eu passava a contração e ficava um curto pedaço de tempo sem contração, eu respondia e já voltava pra dor de novo. Foi uma dor assim, bizarra. Todo mundo que me pergunta sobre parto, eu falo: gente, é uma dor bizarra. Faria de novo? Com certeza. Mas aí, nesse pico de dor que eu tava: gente, eu preciso de epidural. Ela falou: olha, eu vou fazer outro toque em você pra ver quantos centímetros está de dilatação. Quando ela foi fazer o toque, eu tava sentindo muita contração. E eu: ai. Não doeu, tá? Ela foi super delicada, mas o que tava doendo realmente era a contração, né, em si. E aí peguei, ela fez o toque, ela falou: mãe, você já tá com 8 centímetros. E, gente, tinha passado, tipo, 1h e pouco só. Eu entrei 3,5, devia de ser 4 e pouco na hora que ela falou isso. Você já tá com 8 centímetros de dilatação. Ela falou: não vai dar tempo de tomar epidural. Aí eu me desesperei. Gente, quando ela falou isso, eu me desesperei mais ainda. Porque eu falei: você tá falando que eu vou ter que parir sem epidural? Eu me desesperei real. E aí eu ficava assim pra ela: não, você não tá me... Eu falava... Gente, eu fui educada, tá? Eu não fui mal educada, mas entenda quando eu tô falando. Eu tava com desespero de dor. Então eu falava assim pra ela: vocês não estão me ouvindo. E pro Danilo também: vocês não estão me ouvindo. Eu estou com muita dor. Vocês não estão me ouvindo. Eu preciso da anestesia. E aí eu comecei a chorar muito. Eu falava pro Danilo assim: ó, você não tá me ouvindo. Eu não vou conseguir empurrar essa criança. Por quê? Na minha cabeça, olha o que eu pensei na hora: eu estou com tanta dor e eu estou tão cansada que na hora de fazer a força, eu não vou ter força. Eu fiquei pensando isso o tempo inteiro. Eu falei assim: ó, aí vai dar um problema no parto, porque eu não vou ter força pra empurrar minha filha. E eu só pensava nisso. E eu ficava pro Danilo: você não tá me ouvindo. Você não tá me ouvindo. E ele: amor, calma. Claro que você vai fazer força. Lógico que você vai conseguir. Você nasceu... Ele ficava assim: ó, você nasceu pra isso. Você nasceu pra esse momento aqui. Claro que você vai conseguir. E eu: Danilo, você não está me ouvindo. Eu estou dizendo do meu corpo que eu não vou conseguir. E fiquei nessa paranoia e chorando. Eu chorei muito e senti muita dor. Eu acho que eu gritei mais do que da Hailey. Mas gritos assim de... sabe? Não grito... Enfim, gente, é só... Eu acho que assim, pra saber realmente do que eu tô falando, só quem passou.
não adianta. Eu posso explicar o tanto que for, que só quem passou, meu amor, vai saber do que eu tô falando. E aí, nisso já era 4 e pouco. E ela o tempo inteiro me perguntava se eu tava sentindo vontade de fazer dor. E que se eu tivesse, porque eu tava em pé. A maior parte do tempo eu fiquei em pé. O meu cardiotoco, que é o que faz ver os movimentos do bebê, batimento do coração, era sem fio. Então eu conseguia transitar pela sala. Cara, isso é uma coisa assim maravilhosa. O da Hailey era com fio. Então você fica presa ao aparelho. Você não pode, sei lá, andar por uma localidade maior. Você tem que ficar ali perto do aparelho. Esse não, esse eu podia agachar, podia fazer o que eu quisesse, que tava ali, né? E aí, eu tava de pé, assim, do lado da cama. E, gente, eu olhava pro relógio como se a hora não passasse. Não passava, assim, por mais que eu via que tava passando, parecia que, tipo assim, eu tava ali por muito tempo. E na minha cabeça vinha assim, cara, eu não vou ter coragem de ter outro filho. Olha o que eu tava pensando. Eu não vou ter coragem de ter outro filho. Não tem a possibilidade, não tem a chance, gente, de eu querer passar por isso aqui de novo, né? A mesma coisa que eu pensei da Hailey, né? Falei, não tem a possibilidade, não vai acontecer. E eu ficava assim, ó, Thaís, se lembra desse momento. Gente, na hora do desespero, a gente pensa cada coisa, tanta coisa, na verdade. E eu ficava assim, ó, Thaís, se lembra disso aqui. Se lembra dessa dor que você tá passando aqui. E eu ficava, cara, não tem... Como que eu vou conseguir fazer isso aqui? Tá doendo demais. Gente, era uma dor descomunal, assim. E aí eu agachava, assim, na cama. E levantava. E falando, cara, não vai sair, não vai... Gente, desespero total. E, na verdade, pro próximo, eu preciso, acho que me concentrar mais, sabe? Porque desesperar na hora da dor não é a melhor solução, com certeza. As enfermeiras, inclusive, falavam pra mim, cara, você tá se desesperando, você precisa se concentrar na dor, porque você sabe como é, ela vai passar, ela vai vir, ela vai passar, ela vai vir, ela vai passar. Se você, toda vez que ela vir, você se desesperar, vai ser pior pra você precisa relaxar, enfim. E a Hailey e o Danilo brincando pra lá e pra cá. E que mais que eu tenho de detalhes assim pra falar? Fora assim que eu tenho que elogiar 1000 vezes a equipe, que foi maravilhosa. O meu marido que apanhou na hora do parto. E eu pensando também, eu pensava na Hailey também, que tava... Apanhou? Só um pouco, só. Ah, ok. E pensando na Hailey também, né, que tava com outras pessoas, eu nunca tinha ficado longe dela. Então, a cabeça, ela vai a milhão, assim, a 1000. E eu pensando que se eu não conseguisse fazer a força que eu precisava, ia dar problema na hora do parto. Pensando 1000 coisas, do nada, gente, do nada. Eu em pé, assim, o Danilo aqui do meu lado, e eu em pé, vai nascer! Vai nascer! Cara, as enfermeiras se desesperaram. Começou a entrar na sala, não sei o que, e aí entrou um menino bem alto. Eu tenho essa memória dele, eu acho que o nome dele é Luciano. E ele entrou na sala e ele, oi, eu sou não sei quem, e eu, tá bom, tá bom. E aí ele começou a rir com o Danilo, e eu ri também, assim, eu ri assim, né, gente? No meio da dor, rindo, mas tipo assim, tá bom, tá. Tipo assim, eu não quero saber quem é você, só me ajuda. E aí ele me deu a mão e o Danilo falou que ele tentou fazer um exame daquele de colocar pra ver a saturação do meu dedo. E eu joguei pro lado. Gente, eu não lembro disso. Eu não lembro. O Danilo me contou depois e eu fiquei tipo, what? Não sabia, não... Enfim. E aí ele ficou lá e aí ele me deu a mão. Nisso, eu encostei assim, fiquei de 4 apoios na cama. Tipo, encostada assim na cama. A cama, aquelas camas pra parto, elas são preparadas, né? Tem um buraco assim. Então eu fiquei de 4 apoios, com as 2 pernas apoiadas. E aí eu senti a vontade de fazer força. E aí eu fiz. Eu fiz a primeira força, eu senti a minha bolsa estourar. Porque até então a bolsa não tinha estourado. Esse parto também, na semana antes, não vi o tampão sair. Da Hailey, lembra que o meu tampão mucoso saiu. Da Ember eu não vi sair. Então, tem esse detalhe. E, enfim, na primeira força que eu fiz, eu ouvi...
E aí eu já senti nas minhas pernas. E aí eu fiz a primeira força. No que eu fiz a primeira força, eu senti a cabeça indo. Só que aí a contração passou. E aí eu parei de fazer a força. E aí eu senti a cabeça voltar. E aí ela falou assim pra mim, a enfermeira: você não tá sentindo vontade de fazer força? Faz força. Eu falei: não, passou. Gente, olha... eu não passou a vontade, obrigada. Aí daqui a pouco veio a vontade de novo. E aí eu fiz a força. Nisso que eu fiz a força, ela falou, tipo, ai, tá acontecendo. E aí eu senti. No que eu senti a Amber saindo, eu parei de vontade de fazer força de novo. Só que na minha cabeça veio assim, ó: eu não vou parar de fazer força, porque senão ela vai entrar e aí pode ser que dê problema. Eu sempre tava pensando assim, ó: eu não quero que dê problema, eu não quero prejudicar minha filha, não quero me prejudicar. E aí eu continuei fazendo a força pra emendar na próxima contração. Então eu fiz a força da primeira contração, parou de ter a contração, eu continuei fazendo força, emendou outra contração e continuei fazendo força. Então assim, eu fiz uma força... E ela me deu uma bola, daquelas bolas... Eu não vou saber explicar, talvez eu coloque aqui pra vocês a foto. É uma bola específica pra eu apoiar minha cabeça, porque como eu tava de 4 apoios, pra eu apoiar minha cabeça. E foi muito bom, porque eu apoiei ali e dei aqueles gritos pra conseguir fazer a força. E o Danilo tava aqui assim do meu lado. E aí eu olhava pra ele e falava assim: não vou conseguir, não dá, não vou conseguir. Ele: vai, claro que vai, faz força. E aí eu fiz a força, gritava assim, é aquele grito... Não é um grito agudo, né? É um grito de força mesmo. De todos os membros do corpo trabalhando, com certeza. E aí eu acho que eu fiz umas 5 forças, assim, bem forte. E eu senti que o ombro dela demorou um pouco pra sair. E a enfermeira rodou a Amber e nasceu. Nisso que nasceu, eu não ouvi o choro de início. E aí, o primeiro choro eu não ouvi. Eu senti, na hora que saiu blu. E aí eu não senti, eu não ouvi o choro. No que eu não ouvi o choro, segundos, tá? Eu ouvi e falei assim: ela tá bem? E ninguém me respondeu. Aí eu falei de novo: ela tá bem? Eu olhei pro Danilo. Aí o Danilo falou assim: ela tá bem. E aí eu ouvi o choro. E aí depois o Danilo me falou o que aconteceu. Na hora que ela saiu, ela realmente enroscou um pouco. A enfermeira rodou, ela saiu. No que ela saiu já assim, ó. Tipo, meio roxinha. E aí a enfermeira falou: chama o pediatra. E aí ela fez assim na Amber. E a Amber... enfim, começou a respirar, né? E gente, foi segundos. Não foi tipo minutos, não. Foi segundos. Tanto que a pediatra, no final das contas, nem veio. Mas ela pediu pra chamar a pediatra. Então eu acho que ela achou que tinha acontecido alguma coisa, realmente. Mas graças a Deus não tinha acontecido nada, tava tudo bem. E deu tudo certo. Nisso ela já falou: posso colocar ela na sua frente, mãe? Como eu tava de 4 apoios, ela passou assim por baixo de mim, a Amber. E aí eu olhei assim pra baixo e vi ela. E a primeira coisa que eu falei foi: meu Deus, ela é a cara da minha primeira filha. E literalmente, né, gente? Todo mundo que vê a foto da Amber lá no Instagram fala: cara, as duas é uma cópia, são gêmeas de épocas diferentes. E aí o Danilo também ficou: meu Deus, ela é a cara da Hailey. Meu Deus, que linda. E ela, gente, ela era bem gordinha. A gente não imaginou que ela ia ser tão gordinha. Ela era toda inchadinha. E aí ela ficou um tempão. E aí eu deitei, né? Elas pegaram a Amber, eu deitei. Nisso que eu deitei, elas já colocaram a Amber em mim. O Danilo foi, cortou o cordão umbilical. E aí teve o nascimento da placenta, né? Da Hailey eu não vi a placenta. Dessa elas me deixaram ver a placenta. Ficou do meu lado, assim, que são 2 partos. Parte do bebê e parte da placenta. E aí nisso eu deitei. E por eu estar ter, né, uma maior mobilidade, que eu tava numa posição super favorável a mim. E aí colocaram a Hailey em mim. E ela ficou um tempão, a gente ficou super juntinhas. A Amber em mim, gente, eu já sou a mãe que está confundindo o nome das filhas. Sim, essa fase chegou e tipo assim, a Amber tá fazendo 1 mês de vida. Mas a laceração que eu tive foi de 1 ponto. Não tive episiotomia, da Hailey eu tive. Foram 3 pontos que eu tomei da Hailey e essa foi bem natural. A laceração, né? E tomei 1 ponto só. E aí depois, né,
que você fica deitada, é um momento que elas ficam ali limpando, vendo se tá tudo certo, que elas ficam, né, você com as pernas abertas e elas olhando se tá tudo certo, olhando o ponto. Tomei anestesia local pra ela dar o ponto, gente, a anestesia não pegou. Senti a linha de um ponto, não pegou anestesia, mas ela deu um pontinho ali, já tinha tido tanta dor, mas volto a dizer desde o parto da Hailey. Gente, o parto é assim, nasceu, acabou a dor. Finaliza a dor na hora. É muito bizarro, é muito louco. Eu não sei se é o amor que você tá sentindo pela criança. Eu não sei o que acontece, mas assim, obviamente as contrações param, né? Mas, gente, bizarro. Simplesmente passa a dor. É assim, um segundo, de um segundo pra lá, a dor não existe mais. E aí você tá ali com a criança, a gente tirou várias fotos. Ai, foi incrível, gente, foi incrível. Eu fiquei muito feliz, o Danilo também tava todo feliz, assim, e nós nos sentimos, eu acho, assim, mais preparados, sabe, no segundo parto. Eu senti que eu tava emocionalmente melhor, por mais que eu me desesperei com as dores, emocionalmente, pra chegada dela, tanto pra equipe médica, eu acho que eu tava emocionalmente mais preparada, o Danilo também. Então foi com certeza assim um parto melhor do que o da Hailey. E eu acredito que cada filho você vai melhorando, né? Você vai conhecendo mais de si mesmo, você vai tendo mais controle. E outra, você sabe o que esperar. Eu acho que foi isso que aconteceu da Amber, eu meio que sabia o que esperar. Por mais que nem eu falei, a gente se baseia muito no primeiro filho. Eu achava que ia demorar, várias outras coisas, queria epidural, porque na primeira eu tive epidural. Você está realmente mais preparado, porque você já sabe o que vai acontecer, você já sabe mais ou menos o que fazer e como se portar, enfim. Mas eu acho que pra terceira gravidez, eu pretendo me preparar mais pra essa dor, sabe? Eu acho que eu me desesperei demais, assim, eu gritei bastante. Por mais que a equipe, eu agradeci demais a equipe depois, o Danilo também. A gente perguntou o nome deles e eles foram super solícitos. E aí tudo bem, gente, a gente ficou lá, a Amber ficou em cima de mim, a gente conversando com ela, tiramos foto. E dali a gente fica um tempão, tá? Com a Amber no meu colo, um tempão mesmo. E aí depois eles levam a gente, o pai, a mãe e o bebê. O bebê fica o tempo inteiro com a gente, tá? Eles levam a gente pra uma sala que chama Sala do Puerpério, alguma coisa assim. E nessa sala fica só o pai, a mãe e o bebê. E aí eles trazem uma comida pra mãe comer, enquanto o pai fica com a criança. E aí eu comi uma bolachinha, tomei um chá, eu acho, ou um suco. E elas falam se eu tenho vontade de xixi, passam o catéter pra sair urina da bexiga, se precisar. E aí ali fica saindo, né, mais algumas coisas ainda, restícios do parto, fica sangrando bastante. E nessa, né, desse trânsito, eu fui de maca, né, eles me transferiram da mesa do parto pra outra cama. E aí fui deitadinha, e aí depois que o Danilo ficou com ela, fez vídeo com a família, tirou bastante foto. A gente tem até no vídeo, né, que eu fiz pra vocês, ela deita do meu lado e eu dou um mamar. O primeiro mamar já é ali pra ela, é um momento muito, muito, muito especial. Eu gosto muito desse momento. E o que mais que eu tenho pra falar pra vocês sobre o parto? Eu acho que até pra contar sobre o parto eu tô mais tranquila. Da Hailey eu sou bem mais emocionada contando. E eu acho que é por causa disso, da falta de experiência, de saber o que vai acontecer, aflora muitos lugares, assim, né, do nosso corpo e dos nossos sentimentos. E dessa eu me senti muito mais forte, assim. E o da Hailey, o parto da Hailey, eu falo que eu saí de lá me sentindo muito mais forte. Eu me senti saindo uma mulher muito mais forte. E dessa muito mais, assim, da Amber. Eu tinha a sensação, gente, eu conversei com vocês bastante, né, aqui no YouTube, sobre os meus sentimentos que eu tava sentindo, assim, durante a gravidez.
eu me senti do parto da Hailey, eu me sentia super forte. E agora eu me senti mais forte ainda, porque durante a gravidez eu achava que eu não ia ser capaz de parir de novo. Eu achava que tinha sido acaso, eu consegui por acaso, mas não, realmente assim... eu saí do parto da Amber me sentindo muito mais forte, sabendo muito mais dos meus limites, conhecendo muito mais o meu corpo, no sentido do parto mesmo, daquela coisa maravilhosa que é do você dar à luz a uma criança e depois você olhar pra ela e falar, cara, isso aqui tava dentro de mim, fui eu que fiz a boquinha, cada olhinho. E, enfim, gente, é maravilhoso, sério, assim, parir é doloroso, mas é maravilhoso, é a coisa uma das coisas mais, eu acho que é a coisa mais maravilhosa, assim, que eu tenho pra falar na terra que dá pra se fazer, é parir uma criança. Então, por isso que não será a última vez. Gente, eu juro, eu saí da sala de parto e falei assim, ó, é a última vez que eu volto nessa maternidade. Saindo da maternidade, já com a Amber com 2 dias, então, gente, estou pronta pra próxima. Ano que vem tô grávida de novo. Porque é isso. Depois passa a dor e a gente fica super bem. E eu acho que depois disso, eu já mostrei pra vocês, né, em vídeo. Tenho quase certeza que eu já mostrei pra vocês em vídeo. E aí, enfim, saí lá do lugar que eu tava dando mamar. Sentei, elas perguntaram se eu tava bem. Sentei numa cadeira de rodas, levantei. Sentei numa cadeira de rodas, né, elas me apoiando. Óbvio, o Danilo também tava perto. Me apoiei, sentei na cadeira de rodas e elas me levaram pro quarto. O Danilo ainda pôde ficar um tempo, porque a Amber nasceu 5 horas da tarde. Lembra que eu falei que 5 horas da tarde era a hora que eu ia ir pro hospital? 5 horas da tarde ela tava nascendo. Ela nasceu 5h01 da tarde. E aí eu acho que era assim umas 8... Não, era umas 7. Era umas 7 horas nisso tudo. Que aí eu fui pro quarto, o Danilo pôde ir comigo, ficar até as 9 da noite. E aí a gente ficou lá no quarto, gente. Esse momento, assim, do pai, da mãe e do bebezinho novo, assim, é a coisa mais linda. A gente fez chamada de vídeo com a Hailey e falamos com ela, mostramos a irmãzinha pra ela. E foi, assim, incrível. E deixa eu ir fazer meu bolinho e vou continuar conversando com vocês aqui. Mas peraí, já volto, deixa eu fazer meu bolinho, que eu já volto pra continuar algumas sagas do pós-chegada em casa. Mas esse basicamente foi meu relato de parto, gente. Mas eu vou contar pra vocês mais aqui nesse vídeo de como as coisas foram se acontecendo durante meu puerpério. Deixa eu só terminar de fazer meu bolinho. Tentei fazer o bolinho, não deu nada certo, nem mostrei pra vocês. Porque deu muito errado aquele bolinho, cara. Eu acho que eu fiquei conversando com vocês e eu devo ter feito alguma coisa de errado que eu nem lembro o que foi. Mas não deu certo, eu tentei fritar e não deu certo. E agora a gente tá aqui no parquinho, um pouquinho com a Hailey, tomando um solzinho. O bebê tá aqui, também tomando um solzinho. E, gente, vou falar então o motivo de não ter tido vídeo semana passada. E, enfim, tem sido uma loucura. No último vídeo, acho que eu falei pra vocês, né, que tá sendo uma loucura, assim, de algumas coisas. Que a Hailey ficou doente, assim que a gente chegou do hospital. Ela ficou muito mal, vomitando, tendo diarreia. E aí, nessa, eu acho que a minha produção de leite, ela acabou que ficou pouca produção. E a Amber tava tomando pouco leite e acabou que ela perdeu um pouco de peso. Não foi, assim, absurdamente, mas ela perdeu um pouco de peso e nós tivemos que começar a suplementar. Não precisamos suplementar com suplemento mesmo, né, mas teve que ser leite do meu peito mesmo. Então eu fazia o quê? Fazia não, ainda estou fazendo, tá? Eu estava tirando o leite do peito e com bomba e suplementando com ela, pra ela, além do meu leite. Então eu dava o meu peito pra ela e depois que ela mamava eu ainda suplementava ela, uma mamada sim, outra não. Então assim, de 2 em 2 horas eu tô dando leite pra ela. Em um mamar eu não suplemento, no outro mamar eu suplemento. E aí ela tem recuperado já o peso, tá tudo bem em questão a essa área. Estamos mais tranquilos, porque quando recebemos a notícia que ela tava perdendo peso, a gente ficou bem preocupado. Então, depois já aliviou, mas assim, várias preocupações, sabe? Uma atrás da outra, uma loucura. E aí, depois disso, o que mais aconteceu?
simplesmente, gente, semana passada, domingo passado, eu vou situar vocês, né? No dia, a Amber tava fazendo 19 dias de vida, então foi no dia, semana passada foi dia 16? Dia 16. Domingo passado, a Amber teve um quadro de febre. Era 10 e pouca da noite e eu fui pegar ela pra dar de mamar e ela tava com febre. Eu medi a temperatura dela, tava dando 38,5. E aí eu medi de novo, tava dando a mesma coisa. E eu simplesmente não dei medicação e corri pro hospital. No que eu corri pro hospital, eu cheguei lá, elas nem conversaram muito e já resolveram internar ela, por ela ser RN, muito pequenininha ainda. E aí internaram ela e a gente ficou internada até quarta-feira. Então assim, só com quadro de febre, tá? Não teve mais nenhum outro diagnóstico. Ela fez exame de sangue, ela fez exame de urina, ficou lá em observação, fez exames físicos, né? Os médicos viram ela, saturação, tudo, e tava tudo normal. Ela tava sem secreção, sem tosse, sem espirrar, sem nada, gente. Literalmente só a febre. E aí, no final das contas, a médica diagnosticou assim que possivelmente pegou algum vírus da Hailey, né? E que o corpo dela acabou que tava tentando eliminar esse vírus através da febre. Então, gente, eu fiquei essas 3 noites no hospital. Foram 3 noites terríveis que eu fiquei lá. É muito ruim, só quem teve mãe, só quem foi mãe e passou por essa experiência de ficar no hospital com o bebê é horrível. E ainda mais porque ela é muito, muito, muito bebezinha. Ela tava com 19 dias quando ela entrou, então assim, é terrível. E eles deram assim uma super atenção, a gente ficou em quartos bem separados assim e isoladas, pra ela não acabar pegando outras coisas que estavam lá no hospital, né? No hospital tem diversas outras doenças, mas a gente ficou em uma sala bem separada. E a Hailey acabou que ficou com o Danilo, e aí quando o Danilo ia pro hospital pra eu poder comer e tal, ela ficou com um casal de amigos nossos também, que assim, eu louvo a Deus pela vida dos nossos amigos aqui, gente, sério. Sem amigos, quando você vem assim migrar sem família, se você não tem amigos, você tá realmente perdido. Então, assim, eu louvo a Deus mesmo pela vida deles, que eles, desde o parto, assim, da Amber, eles me auxiliaram muito com a Hailey. E a Hailey amou ficar com esse casal de amigos nossos. E aí deu tudo certo. Na quarta-feira eu saí e a febre não voltou mais. Então, assim, gente, milésimo dia de puerpério, né? Imagina pra mim, assim, como que tem sido. Ai, deixa eu encostar mais aqui. Como é que tem sido esses dias, assim, que já são intensos. É uma rotina nova, é uma nova adaptação e tem acontecido tantas coisas, né? Mas eu falo pra Deus que eu tenho glorificado Ele em cada coisa que tem acontecido, que tem um motivo e no final das contas tá todo mundo bem, né? A Amber tá bem, a Hailey tá bem, eu estou bem, o Danilo está bem. Graças a Deus o Danilo, gente, tem 35 dias em casa, então assim, foi essencial pra mim também, tem sido essencial pra mim também. E é isso, gente, essa loucura toda que tá acontecendo na minha vida nesse puerpério. Mas Deus tem se feito presente, obviamente. Não é porque essas coisas têm acontecido que Ele se ausentou, com certeza não. Mas tem sido difícil, sim, óbvio, é muito difícil. O psicológico acaba exigindo mais de nós, né? Eu e o Danilo somos pessoas bem tranquilas nessa área, assim, nesse sentido. A gente se acalma, a gente consegue se acalmar. Apesar que no hospital eu acabei ficando um pouco desestabilizada, assim, porque no hospital parece que a todo momento você vai receber uma notícia ruim, sabe? É esse sentimento que eu tinha. A qualquer momento acontecia alguma coisa ruim com a minha filha. Então eu chorei muito, 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 muito. Mas o Danilo foi também me acalmando, amigas também foram me acalmando. E deu tudo certo. Estamos livres de lá. E é isso, gente. Esse foi meu relato de parto. Tô compartilhando aqui com vocês como tem sido essas semanas. Bem a vida real mesmo. Mas no final das contas tá tudo bem. Estamos aqui no parquinho, aproveitando essa tarde de sol. E é isso, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Orem por nós, orem pela minha família, tá bom? E semana que vem eu espero estar aqui de novo com um outro vídeo.
Um beijo, até a próxima e tchau!